boa noite aos irmãos, boa noite às irmãs. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso Ponto de Luz, onde que todas as quartas-feiras estamos aqui, a partir das 19 horas, quando temos o atendimento fraterno pelo diálogo. Se algum irmão um dia quiser tirar alguma dúvida, colocar os seus problemas, temos aí os nossos atendentes que estão sempre dispostos a ouvi-los e ajudá-los naquilo que lhe for necessário dentro da doutrina espírita. Sejam então todos bem-vindos e que todos possam sair daqui consolados com a palestra do nosso irmão Flávio, que traz hoje como título o Mandamento Maior. Eu convido os irmãos então para que fechem os olhos, para que façamos uma prece, invocando os benfeitores amigos, para que nos auxiliem neste momento. Então, neste momento, rogamos a Deus, ao Divino Mestre Jesus, pedindo o amparo dos benfeitores amigos, dos nossos mentores espirituais, para que eles possam auxiliar-nos naquilo que nos for necessário e que nós também possamos auxiliar os irmãos que aqui chegam com alguma dúvida, com alguma dificuldade, que eles possam ser atendidos por nós e que recebam nessa noite de hoje todas as bênçãos que o Divino Mestre possa derramar sobre cada um de nós que aqui está, as suas bênçãos de graça e de luz. Que assim seja. Então agora o nosso irmão Flávio vai conduzir a palavra com o título de O Mandamento Maior. Boa noite às irmãs, boa noite aos irmãos. Que a paz do Divino Mestre Jesus envolva todos nós nesse momento. É sempre uma alegria quando nós somos convidados ou temos a oportunidade de falarmos de doutrina espírita, porque não nos resta dúvida de que estaremos falando do Consolador prometido por Jesus, porque nessa promessa que Jesus nos faz, nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 15 a 17, também o 26, ele deixa muito claro que em determinado momento da nossa caminhada evolutiva precisaríamos de algo que viesse nos dar esclarecimento e sustentação daquilo que era a proposta de Deus para conosco. Ele, quando estava já nos seus derradeiros momentos da sua permanência física aqui conosco, e reunido com seus discípulos, e ele comunica a eles que retornaria para junto do Pai. E eles ficaram tanto quanto preocupados, e André, que estava mais próximo dele, o questiona: Mestre, o que será de nós agora se não tivermos a tua orientação? E ele diz, nesse texto que está lá em João: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu rogarei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco. O Espírito de verdade, que o mundo não pôde receber, porque o não vê e absolutamente o não conhece. Mas quanto a vós, conhecê-lo-eis, porque ficará convosco e estará em vós.
Porém, continua ele, o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará recordar tudo o que vos tenho dito. Então aqui ele faz algumas afirmativas bastante interessantes, que é o que nós nos propomos na noite de hoje, da nossa simplicidade, fazermos alguns comentários. Porque nós vamos verificar que esse Consolador que Jesus promete e seria enviado à Terra, viria com uma missão muito clara, que seria consolar, lembrar do que ele dissera e ensinar todas as coisas que na época não tínhamos condições de entender. Isso fica claro quando nós vamos buscar a leitura do Evangelho, porque Jesus falava por parábola, porque nós ainda não tínhamos a nossa condição intelectual desenvolvida para perceber as afirmativas que ele nos traria diretamente. E vai também nos lembrar, então ele já previa que nós iríamos esquecer daquilo que ele nos trouxera na época, até pela fragilidade que nós tínhamos de entender e de perceber as coisas. Então esse Consolador, ele é prometido por Jesus, e como Espírito de verdade, como ele afirma, ele vem dar ao homem o conhecimento da sua origem, da necessidade por que estar aqui na Terra. Nós já nos perguntamos por que nós estamos aqui? Qual a nossa responsabilidade de estarmos nesse planeta que nós afirmamos que o amamos, mas não o respeitamos, que nós achamos lindo, mas nos propomos destruí-lo? Foi para isso que nós viemos para esse planeta, com esse propósito de usufruir, de ser tirar os proveitos sem nada dar em troca. Ele vai nos levar a essa reflexão, porque nós vamos encontrar lá na obra de Valdo Pereira Franco, ditado pelo Espírito Carlos Torres Pastorino, uma afirmação muito interessante, que vai dizer: o conhecimento da verdade liberta o ser humano das ilusões. Então, essa verdade que a doutrina espírita nos traz vai nos libertar da ignorância de nós não sabermos as consequências daquilo que nós fizemos. Nós agimos às vezes no impulso ou pela nossa ignorância, mas através do aprendizado que a doutrina espírita nos traz, ela vai nos mostrar o porquê nós devemos evitar de fazer certas coisas, inclusive agredirmos o nosso meio ambiente. Ele vai nos impulsionar ao conhecimento espiritual, porque nós vamos sair da condição de matéria, de nos vermos como corpos, e vamos passar a nos enxergar como espíritos. A doutrina espírita nos oferece a oportunidade de nos enxergarmos numa dimensão superior, na dimensão espiritual, na nossa eternidade, porque quando nós somos criados, nós temos uma proposta existencial, que é de nos tornarmos um dia espíritos puros. Precisamos do corpo para atingirmos esse objetivo, mas não devemos nos escravizar no corpo. Temos que trabalharmos como espírito para evoluirmos na condição de filhos de Deus. Então essa iluminação que a doutrina nos traz,
ela torna mais fácil a nossa ascensão. Nós vamos sair de um ambiente escuro da ignorância e vamos começar a tomar consciência de uma luz que vai nos iluminar o nosso caminho. E esse caminho é iluminado o conteúdo da doutrina espírita. Porque o Espiritismo, vamos encontrar lá no capítulo 6, o item 4 do Evangelho, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador Prometido. Nós vimos o texto do Consolador Prometido e agora vamos ver o que realmente esse Consolador nos oferece. Ele vai dizer lá no Evangelho, conhecimento das coisas, nós vamos nos conhecer, porque a grande dificuldade de nós enfrentarmos as adversidades é não nos conhecermos. Tanto é que Kardec tem essa preocupação e ele vai lá na questão 919 do Livro dos Espíritos questionar os espíritos superiores o que levaria o homem a superar as suas más tendências, e a resposta, conhecimento de si mesmo. Então, a partir do momento que nós nos esforçarmos para nos conhecer, e a doutrina espírita nos oferece isso, voltando a dizer que ela nos dá condição de nos enxergar como espírito, e mais interessante, como espírito imortal. Não é reconfortador saber que nós não morremos? É, né? Saber que a gente não morre é muito. Que o nosso ente querido, que com essa pandemia, quantos lares choram hoje a ausência daqueles seus entes queridos que retornaram à pátria espiritual, por essa doença ou por tantas outras que levam nossos companheiros, saber que o seu ente querido não morreu. Mas como ele não morreu, eu não o vejo, mas a gente pode senti-lo. Se nós tivermos a humildade de reconhecer que a vida não começa no berço e não termina no túmulo, que tudo é uma continuidade e que ele está tão vivo quanto nós, e até talvez com muito mais discernimento, isso pode nos consolar e vai nos consolar, e a doutrina espírita nos oferece isso, porque ela vai fazer que nós saibamos de onde viemos, para onde vai, por que estamos aqui. Vai nos dar os verdadeiros princípios da lei de Deus, porque ela vai nos oferecer esse conhecimento, partindo do pressuposto que ela já vai nos esclarecer, respondendo a pergunta: onde está escrita a lei de Deus? Ela vai fazer uma associação, uma correlação direta da nossa consciência com a lei de Deus. Porque a resposta é muito clara. Onde está escrita a lei de Deus? Na consciência. Então, quando nós somos pegos em erro, por nós mesmos, a primeira coisa que nós vamos nos aperceber é que nós estamos errados. Por quê? Porque sinalizou na nossa consciência a lei que está ali registrada e vai fazer com que nós nos sintamos despertados por aquilo que fizemos de errado. Então, ela vai nos dar esse consolo de fé e de esperança. E ela vai também nos dizer que somos. Quem somos, nós sabemos, né? Nós temos uma carteira de identidade que tem o nosso nome, tem um CPF, tem a nossa filiação. Quem somos é muito fácil. Agora, o que somos? De onde nós viemos? Aonde estamos? Por que estamos? E para onde vamos?
Essas respostas nós encontramos no conteúdo do estudo sistematizado da doutrina espírita, quando nós nos propormos a buscar conhecimento. Então nós vamos fazer algum comentário sobre essas questões, né? Que somos? Nós já nos perguntamos o que somos. E nós vamos encontrar na doutrina espírita essa resposta. Nós somos espíritos imortais, criados por Deus, simples e ignorantes, isto é, sem ciência e sem conhecimento. Cru. Mas uma joia bruta, como um diamante que sai lá, está incrustado na rocha, ele sai de lá bruto. Ele vai passar por uma lapidação para se tornar uma joia de extremo valor, que é a joia que nós podemos nos tornar, iremos nos tornar na relação com Deus. Então nós somos simples e ignorantes, porém perfectível. Quando nós olharmos assim, nós vamos ter uma perfeição, e nós vamos entender que essa perfeição ela é relativa. Nós começamos a nos olhar uns aos outros e ver quem é que pode se tornar perfeito. A doutrina espírita vai nos afirmar que aquele, nos nossos olhos, no nosso entendimento, é a pior pessoa, o bandido mais atroz, um dia será espírito iluminado. Ele vai atingir essa mesma condição que aquele que encurtou o caminho, chegou à condição de espírito iluminado antes dele. Mas todos nós, desde o momento que nós somos criados com essa proposta divina. Da onde nós viemos? Viemos do mundo espiritual. Aqui nós estamos de passagem. Aqui não é a nossa morada definitiva. Então, como espírito, viemos do mundo espiritual, a verdadeira morada dos espíritos. Onde nós estamos? Agora nós estamos em Rolante, Sociedade Espírita Ponto de Luz. Mas se nós olharmos, nós estamos na internet também, né? Então nós estamos no mundo. Agora, se nós olharmos mais amplamente, nós estamos no planeta. E esse planeta, a doutrina espírita, nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3, uma classificação desses mundos. Então começa com os mundos primitivos, mundos de prova e expiação, mundo de regeneração, mundo feliz, mundo celeste. Então, mundos primitivos é onde começa tudo. Mundo de prova e expiação é o nosso planeta, aonde nós estamos. E estamos passando para o mundo de regeneração. E o feliz e celeste é o nosso objetivo fim. Só para ilustrar. Mas por que nós estamos na Terra? Voltando novamente. Estamos aqui de colônia de férias, viemos a passeio, viemos a uma excursão. Isso foi preocupação para Kardec também. Na questão 132 do Livro dos Espíritos, ele pergunta aos espíritos superiores: qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Qual o objetivo de nós estarmos aqui, num corpo físico? Aí os espíritos superiores vão dizer a ele assim: Deus lhe impõe a encarnação com o fim de fazê-lo chegar à perfeição. Então nós estamos aqui para nos lapidarmos. E quando nós aprendemos de que no Evangelho a dor é uma bênção, é o estímulo para nós retornarmos o caminho desviado, seja nessa encarnação ou em outras encarnações. É o estímulo que a própria condição de espírito em evolução nos oferece para podermos sair do estado de inanição
estamos estacionados, ou estamos desviados para tomar um rumo diferente em busca dessa perfeição relativa, que perfeito só Deus, né? Nós sabemos, mas nós podemos ter uma perfeição relativa. E para onde nós vamos após a morte? É o que todos nós queremos saber, né? Bom, já que os espíritas dizem assim, a morte não existe, então para onde nós vamos? Aí é muito relativo. Nós vamos retornar para o mundo dos espíritos. Isso é sem sombra de dúvida, não existe erro. Mas como nós vamos retornar para esse mundo dos espíritos depende de cada um de nós. Depende daquilo que nós colocarmos na nossa mochila. Porque nós temos uma mochila, que são nossas virtudes e os nossos defeitos. Se nós somos ricos em virtudes, com certeza estaremos num ambiente agradável, aprazível, mas não sem trabalho. A gente vai continuar estudando, aprendendo, nos preparando para retornarmos e dar cabo da nossa tarefa, que às vezes foi incompleta. Se nós não somos ricos dessas virtudes, vamos passar por um período ainda de perturbação bastante intensa, mas também com a possibilidade de recebermos o auxílio necessário para superar esse momento, porque Deus não nos desampara em momento algum. Até podemos pensar que Ele tenha nos esquecido, mas é nós que nos distanciamos dele. Então, dentro dessa colocação que Jesus nos oferece o Consolador prometido, e nós, espíritas, temos essa certeza de que é a doutrina espírita, Ele vai nos dar sempre um alento. Mas nós vamos observar que lá no começo do texto, Jesus disse que se me amais, guardai os meus mandamentos. Ele condicionou a nós para mandar esse Consolador. Se me amais, guardai os meus mandamentos. Que mandamento seria esse que Jesus pede para que nós guardemos, que nós respeitemos, que nós pratiquemos? Existe uma razão para nós não entendermos isso? Nós sabemos que mandamento é esse? Está claro também em Mateus capítulo 22, quando ele relata lá que os fariseus, tendo sabido que ele tapara a boca aos saduceus, reuniram-se. E um deles, que era doutor da lei, para o tentar, propôs essa questão: Mestre, qual o mandamento maior da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu espírito. Este, o maior e o primeiro mandamento. E aqui tendes o segundo, semelhante a esse: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nesses dois mandamentos. Então, quando ele faz esse esclarecimento, essa afirmação, ele elimina ou desconsidera tudo que veio antes dele. Os profetas, as leis mosaicas, tudo aquilo que tinha antes, ele resume nesses dois mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Pois bem, a doutrina espírita vai nos perguntar qual é a nossa relação com Deus. Como é que nós entendemos Deus? É aquele velhinho de barba branca, sentado num trono, com um cajado, nos julgando? E isso fica tão nítido, a preocupação de Kardec e a proposta dos Espíritos Superiores nos esclarecer isso, que o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra lançada por Allan Kardec, ele abre as questões
são 1019 perguntas, ele abre as questões, a questão número 1, com essa pergunta: que é Deus? Já podemos observar que a formulação da pergunta já é diferente do que normalmente se faz. Quem é Deus? Que é Deus? É diferente se nós perguntar quem é Deus. Quem é Deus, nós iríamos relacionar a uma ideia humana. E a resposta é mais inteligente ainda. Vai dizer que Deus é a inteligência suprema, a causa primeira de todas as coisas. Então, a doutrina espírita já nos mostra uma maneira diferente de nos relacionarmos com Deus. Depois, as questões seguintes, elas são bem mais esclarecedoras. Mas Deus, para os espíritas, nós espíritas, não é uma figura humana, e sim uma inteligência superior, que vai nos fazer, vai nos trazer sempre o amparo, quando buscarmos Ele também com a ideia de inteligência, de humildade, de submissão. Mas o que nos chama a atenção nesse mandamento que Jesus coloca é que ele diz assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Porque amar a Deus, a gente até pode pensar assim: pô, mas Deus está tão distante. Às vezes eu me lembro de Deus, ou às vezes eu tenho assim uma afinidade. Então eu tenho uma relação assim muito frágil, talvez, com Deus. Mas com o meu próximo, que está do meu lado, no meu dia a dia, está no meu lar, como é que está esse meu relacionamento? Qual é a intensidade? Porque essa palavra como, ele está aqui como advérbio de intensidade, de quantidade. Qual é a quantidade de amor que estou dando para o meu próximo? Qual é a qualidade desse amor? Eu quero me relacionar bem com Deus. Então Jesus disse: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. E esse como é que está a minha relação com Deus? Já nos perguntamos? Como é que eu estou me relacionando com o meu próximo? Eu ainda tenho inveja? Eu tenho ódio? Eu tenho desejo de vingança? Eu fico alegre quando alguém sofre uma queda? Eu não cedo o meu espaço, eu sou egoísta? Porque esse como, nós só vamos nos relacionar bem com o que Jesus nos diz é quando nós praticarmos a caridade. Essa relação minha para com o meu próximo, ela só será de acordo com esse mandamento quando nós exercitarmos a verdadeira caridade. E a verdadeira caridade, também a doutrina espírita vai nos dizer que Kardec pergunta a Jesus, pergunta aos espíritos superiores, como é a caridade como entendia Jesus? Kardec perguntando aos espíritos. E a resposta dos espíritos é muito sugestiva. Vou deixar para vocês raciocinarem, para nós raciocinarmos. Benevolência para com todos, indulgências dos defeitos alheios e perdão das ofensas. Eu considero que as duas primeiras até não é difícil. A gente, ser benevolente, quase todos nós, às vezes procuramos ser, tem uma questão de calamidade, a gente procura dar nossa. Os defeitos dos outros, às vezes até a gente dá um jeito. Agora, perdoar, é fácil perdoar? É fácil pedir perdão? Porque às vezes nós ficamos pensando assim: puxa vida, mas como é que vai ficar para os
os vizinhos eu perdoar, minha esposa eu perdoar meu marido? Como é que vai ficar a sociedade se eu perdoar? Então, eu carrego o peso sobre as minhas costas por causa de uma sociedade que ela é materialista, egoísta, orgulhosa. Porque o mais beneficiado na questão do perdão é quem perdoa. Porque tira esse peso das costas. Tira aquela mágoa que está martirizando, que está machucando, que está criando, desenvolvendo uma enfermidade que vai desaguar no corpo físico. Não é a doutrina espírita que afirma isso, é a própria ciência que diz que as pessoas amarguradas, pessoas que guardam sentimentos inferiores, desenvolvem patologia com muito mais facilidade e intensidade. Então, não seria mais interessante ter a caridade para comigo mesmo, de perdoar alguém? Mas daí as pessoas podem dizer assim, bom, tá, tudo bem, mas se eu for pedir perdão para alguém e ele não me perdoar, problema dele. Se eu cheguei à condição de pedir perdão, eu estou me eximindo, assumindo a culpa, mas querendo reparar, reconciliar. Agora, se ele não quer, problema dele. Porque quando a gente vai levar um presente para alguém, a pessoa não aceita o presente, com quem é que fica o presente? Né? Então, pensando nisso, nós devemos avaliar esse como nós estamos nos relacionando e usar esses 3 elementos da caridade para nos aferir como é que está a nossa relação. Porque o consolo vem desse entendimento. Importa a maior mágoa que seja, se nós perdoar, ela desaparece. Não é que nós vamos esquecê-la, nós não vamos esquecer a ofensa. Agora, isso não pode nos martirizar. Então, meus queridos, o Espiritismo é a alavanca que Deus se utiliza para fazer que a humanidade avance. Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, vai dizer que o Espiritismo vem realizar na época prevista as promessas do Cristo. Ele destaca, então, a importância do progresso moral, progresso efetivo, que realmente interessa aos espíritos imortais que somos todos nós. Progresso moral, progresso efetivo, não é fazer de conta. Nós temos que nos esforçar para que isso aconteça. Porque a vivência dos ensinos dessa doutrina, ela acelera a nossa evolução. Acelera. Se nós nos dedicarmos a entender, agora não podemos ser que nem uma pedra dentro d'água, né? A doutrina espírita a gente sempre afirma que nós temos que administrá-la como se toma um remédio homeopático, gota por gota. Nós não devemos nos atirar de cabeça, porque ela pode até nos embriagar, mas ela tem que ser progressiva, persistente, e não basta só leitura, não basta só estudo. Nós temos que introjetar os seus ensinamentos e aplicar no nosso dia a dia. Se reconhece o verdadeiro espírita por quê? Pelo esforço que ele faz para vencer as suas más tendências. Não é por ele ser perfeito. Então, minha gente, essa doutrina maravilhosa liberta-nos de incontáveis sofrimentos. Vai nos evitar a partir do momento que nós entender, mas então eu vou parar de sofrer? Não necessariamente, mas aquilo que para muitos seria um sofrimento, para nós poderá ser uma experiência, nós encararmos como uma experiência. A gente passa por uma enfermidade
muito intensa, e para os outros que olham de fora fica com aquele sentimento de pena. Mas para a pessoa que está encarando, às vezes para ela está se sentindo assim, estimulada a vencer aquilo pela sua fé, pela sua coragem, pelo seu entendimento. Não entra em desespero. A doutrina oferecendo elementos para que ela supere, e para nossos olhos, às vezes, meu Deus, que força essa pessoa tirou, da onde ela tirou essa força? Fosse comigo, meu Deus. As diferenças do entendimento, porque ela vai nos trazer a justiça da reencarnação. Então, o Espiritismo é, acima de tudo, o processo libertador das consciências, a fim de que a visão do homem alcance horizontes mais altos. Isso o Chico Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, no livro Roteiro. Encerrando, nós vamos dizer que Kardec assinala que o Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos de toda a gente. Porque Jesus disse, né? Ouçam quem tem ouvidos de ouvir e vejam quem tem olhos de ver. Então não é uma imposição, é uma proposta de aprendizado. Porque o Espiritismo vai nos falar sem figuras, nem alegorias. Pode ver nossas paredes aqui, né? Não tem rituais, não tem hierarquia. Tem uma estrutura administrativa que é necessária pelas leis humanas, mas não tem hierarquia clerical, não tem pastor, não tem bispo, não tem sacerdócio, porque ela vai levantar o véu, tem a intenção de levantar o véu da ignorância. Essa é a proposta da doutrina espírita, que foi lançada, né, para todos nós, e ela vai nos trazer a consolação suprema aos deserdados da terra e a todos os que sofrem. Sofrimento, a partir do momento que nós entendermos a doutrina espírita, ele deixa de ser sofrimento e passa a ser experiência de conquistas evolutivas. Deixa de ser essa dor intensa, esse sentimento de perda, essa desesperação, passa a ser esperança. Então, era o que nós tínhamos para a noite de hoje, convidando a todos aqueles que queiram vir estudar conosco. É só procurar na nossa secretaria e se inscreverem para os estudos online que nós estamos, e logo estamos nos organizando para termos estudo presencial. Um abraço a todos, obrigado a todos que estiveram conosco nesse momento, tanto aqui presencial quanto nas redes sociais. Boa noite. Então agradecemos ao nosso irmão pela oportunidade que nos deu de ouvi-lo, e vamos então convidar a nossa irmã Irene para que venha fazer a prece de radiação aqui no salão, para aqueles irmãos, né, que vieram aqui. Hoje a gente não tem o passe devido aos protocolos sanitários, mas a gente vai fazer aqui no salão mesmo, né? A nossa irmã Irene vai conduzir então a prece.